Vivemos em uma época em que todos falam sobre amor, mas poucos realmente o compreendem. Basta abrir um aplicativo de namoro ou rolar por algumas postagens em redes sociais para perceber nunca tivemos tantas opções, tantos conselhos, tantas fórmulas instantâneas para encontrar o par perfeito. Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão perdidos, tão ansiosos e tão frágeis em nossas relações. A pergunta inevitável é: como é possível que, com tanta tecnologia e informação, os relacionamentos de hoje pareçam mais frágeis do que os de ontem? O erro começa quando acreditamos que o amor pode ser tratado como consumo. Um clique para a direita, outro para a esquerda. Pessoas reduzidas a perfis, conexões descartadas com a mesma rapidez com que são criadas. Esse imediatismo não dá espaço para a profundidade, para o compromisso, para o cultivo de algo que realmente resista ao tempo. E assim, homens e mulheres se encontram cada vez mais inseguros, com medo de se entregar, sempre em busca de algo melhor, como se o amor fosse apenas um produto de prateleira. A solução, por mais surpreendente que pareça, não está em procurar o próximo aplicativo, nem na nova moda dos relacionamentos, mas em olhar para trás. Está em resgatar princípios que sobreviveram a séculos de guerras, impérios e crises. Princípios que foram a base de civilizações e que moldaram pessoas que, mesmo diante das maiores adversidades, mantinham relacionamentos sólidos. Esses princípios são encontrados no estoicismo, uma filosofia que, apesar de antiga, tem respostas mais atuais do que imaginamos. Pense em Marco Aurélio, imperador romano, que viveu em meio a batalhas, traições políticas e uma vida de pressões inimagináveis. Ele escreveu, em suas meditações, sobre a importância de manter o controle interno, de não se deixar dominar pelas emoções passageiras e de focar apenas no que está sob nosso poder. Se isso funcionava em meio a guerras e conspirações, por que não funcionaria em nossos relacionamentos de hoje, tão marcados por inseguranças e impulsos digitais? Um exemplo real da fragilidade atual pode ser visto em algo simples. Quantos casais você conhece que brigaram ou terminaram por causa de uma curtida em uma foto ou de uma mensagem respondida com atraso? Vivemos numa era em que a mínima ação online é interpretada como sinal de amor ou desamor. Isso revela um erro fundamental. Depositamos nossa segurança emocional em algo que está fora do nosso controle. Esperamos que o outro nos prove amor a cada instante, quando o verdadeiro caminho é desenvolver a serenidade interna para não depender de validações externas. Aqui surge a reflexão inevitável. Será que os antigos estavam errados em cultivar disciplina emocional e autocontrole? Ou somos nós que estamos errando ao buscar felicidade em curtidas e notificações? O estoicismo nos ensina que relacionamentos fortes não se constroem na instabilidade dos impulsos, mas na solidez da presença, do respeito e da virtude. É essa sabedoria antiga que pode nos guiar em um tempo em que tudo parece cada vez mais descartável. À medida que avançarmos, vamos mergulhar no caos dos relacionamentos modernos, entendendo como a ansiedade, a comparação e a superficialidade estão destruindo as bases da confiança. Mas mais importante, veremos como a sabedoria dos antigos pode ser aplicada na prática para transformar esse cenário. Olhe ao seu redor. Nunca foi tão fácil conhecer novas pessoas, iniciar conversas e, aparentemente, encontrar alguém compatível. Os aplicativos de namoro prometem acesso a um oceano de possibilidades. As redes sociais nos conectam a desconhecidos do outro lado do mundo em segundos. Mas por trás dessa avalanche de conexões, esconde-se um paradoxo cruel. Quanto mais opções temos, mais inseguros e insatisfeitos nos tornamos. O erro central da nossa geração é acreditar que a abundância de escolhas equivale à abundância de qualidade. Mas a realidade é diferente. O excesso de opções gera ansiedade, paralisação e uma constante sensação de que nunca estamos escolhendo o melhor.
É como estar em frente a uma prateleira infinita de produtos. Quanto mais você olha, mais confuso fica e mais difícil é se comprometer com apenas um. Nos relacionamentos, isso significa que muitas vezes deixamos de valorizar o que temos para viver na ilusão de que pode existir algo melhor a apenas um clique de distância. O resultado: conexões superficiais, descartáveis e efêmeras. A lógica dos aplicativos de namoro cria uma cultura de substituição rápida. Se uma pessoa não atende às expectativas em um detalhe, logo passamos para a próxima. Essa mentalidade de consumo transforma seres humanos em mercadorias e corrói a capacidade de cultivar paciência, compreensão e tolerância. Afinal, por que trabalhar em um relacionamento quando a próxima opção está a um deslizar de dedo? Exemplo real. Um estudo recente apontou que usuários de aplicativos de namoro relatam níveis mais altos de ansiedade em relacionamentos do que aqueles que se conheceram pessoalmente. Isso acontece porque os aplicativos criam uma falsa sensação de abundância. Homens e mulheres se acostumam a acreditar que estão perdendo algo melhor e nunca se entregam por completo. É um círculo vicioso, mas escolhas geram menos entrega. E menos entrega gera relacionamentos cada vez mais frágeis. Mas esse caos não é apenas resultado da tecnologia. Ele também nasce da pressa e da superficialidade com que vivemos. Tudo precisa ser rápido, intenso e imediato. Não temos paciência para esperar, para construir, para cultivar. Queremos que o outro seja perfeito desde o início e, ao primeiro sinal de falha, descartamos. O amor, que deveria ser um exercício de profundidade, se torna uma corrida rasa, sem raízes. Aqui entra a solução: resgatar o valor do comprometimento e da paciência, virtudes que o estoicismo sempre colocou como pilares da vida virtuosa. Os antigos ensinavam que nada de valor se constrói sem tempo, disciplina e esforço. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se levamos esse ensinamento para os relacionamentos, percebemos que não é a quantidade de opções que importa, mas a qualidade com que cultivamos aquilo que escolhemos. Pense em quantas vezes um relacionamento acabou não por falta de amor, mas por falta de disciplina emocional. Ciúmes exagerados, brigas por motivos banais, impulsividade em momentos de raiva. Tudo isso poderia ser evitado se houvesse mais foco em controlar o que está ao nosso alcance, em vez de reagir a cada detalhe fora do nosso controle. O caos moderno nasce da ausência de autocontrole, e a sabedoria antiga nos oferece justamente as ferramentas para recuperá-lo. A pergunta que fica é: estamos realmente mais felizes com tantas opções, ou apenas mais confusos e inseguros? Será que não seria melhor aprender a valorizar o que temos, cultivar raízes mais profundas e investir naquilo que depende de nós, em vez de nos perder em um mar de ilusões? O caos dos relacionamentos modernos é real, mas também é um convite para voltarmos às bases daquilo que sempre sustentou os vínculos humanos: presença, respeito e compromisso. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir, como a ansiedade, a comparação constante e a fragilidade emocional estão minando nossas relações. E de que forma os antigos já nos mostravam caminhos para lidar com essas dores. Se existe um mal silencioso que corrói os relacionamentos modernos, ele tem nome: ansiedade. Vivemos cercados por uma cultura de pressa, comparação e busca incessante por validação. Em vez de desfrutarmos da presença do outro, nos perdemos em expectativas irreais criadas pelas redes sociais. As pessoas passam mais tempo preocupadas com a imagem que projetam para o mundo do que com a conexão verdadeira que estão construindo. É como se o amor tivesse sido sequestrado pela necessidade de aprovação externa. O erro começa quando confundimos valor pessoal com aprovação digital.
Homens e mulheres medem sua importância pelo número de curtidas, pelas mensagens recebidas, pela rapidez com que o parceiro responde no WhatsApp. Pequenos atrasos já se tornam sinais de desinteresse. Uma simples curtida em uma foto pode ser interpretada como traição. E quando colocamos o coração nessa montanha russa, cada detalhe se torna motivo de angústia. A ansiedade se transforma em companheira constante e o relacionamento passa a ser guiado por medos e não por confiança. Um exemplo real, um casal que parecia estável começou a desmoronar porque ela notou que ele havia começado a seguir uma antiga colega de faculdade no Instagram. Não houve flerte, não houve conversa, apenas o ato de seguir. Mas para ela, isso foi suficiente para plantar a dúvida. E na era da comparação digital, essa dúvida não parou de crescer. Cada postagem, cada curtida, cada comentário se tornava combustível para suspeitas. O que poderia ser resolvido com diálogo e confiança se transformou em um campo minado de insegurança. E no fim, o relacionamento não resistiu. A raiz desse problema está no foco errado, colocamos nossa paz nas mãos do outro. Esperamos que o parceiro seja responsável por acalmar nossas inseguranças, quando, na verdade, a serenidade precisa nascer dentro de nós. Os estoicos alertavam para esse erro há séculos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Em outras palavras, não é a curtida, a mensagem atrasada ou a ausência de resposta que nos destrói, mas o significado que damos a esses fatos. A verdadeira liberdade vem de controlar nossas interpretações, não de controlar o outro. A solução prática está em resgatar a responsabilidade pelo nosso próprio equilíbrio emocional. Em vez de exigir do parceiro provas constantes de amor, devemos cultivar a capacidade de confiar e de manter a calma diante da incerteza. Isso não significa ser ingênuo ou ignorar problemas reais, mas entender que a ansiedade nasce quando tentamos controlar aquilo que está fora do nosso alcance. O que depende de nós? Nossa postura, nossa serenidade, nossa capacidade de dialogar sem acusar, de confiar sem sufocar. E a comparação, ela é outro veneno moderno. Todos parecem viver relacionamentos perfeitos nas redes sociais. Fotos em viagens, sorrisos ensaiados, declarações públicas de amor. Mas o que não aparece é a briga antes da foto, o silêncio depois do jantar, a dúvida escondida nos bastidores. Quando acreditamos nesse teatro digital, colocamos nosso relacionamento em uma balança injusta, sempre pesando menos do que os outros. O resultado é frustração, baixa autoestima e a sensação de que nunca somos bons o bastante. Os estoicos já tinham a resposta para isso também. Eles nos lembram que cada vida é única e que a comparação é uma prisão. O foco deve estar em viver de acordo com nossos próprios valores, não em competir com a aparência dos outros. Marco Aurélio escreveu: se você se angustia por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pelo valor que você atribui a ela. E esse valor você pode retirar a qualquer momento. Aplicado ao amor, isso significa que nossa paz não depende de corresponder a padrões digitais, mas de honrar aquilo que realmente importa: respeito, presença e virtude. Perguntei-se quantas vezes você deixou de aproveitar um momento real com alguém porque estava preocupado com o que poderia estar acontecendo no celular do outro. Quantas vezes a ansiedade falou mais alto que a confiança? É nesse ponto que precisamos resgatar a sabedoria antiga. Não se trata de viver sem emoções, mas de aprender a dominá-las para que não destruam aquilo que mais valorizamos. O próximo passo é entender como transformar toda essa teoria em prática. Como aplicar no dia a dia os princípios estoicos para criar relacionamentos mais fortes e menos vulneráveis ao caos das comparações e das inseguranças. É isso que vamos descobrir na próxima parte, os princípios práticos que podem mudar, de uma vez por todas, a forma como amamos em tempos modernos.
Chegamos ao ponto em que teoria e prática precisam se encontrar. Falar sobre os males modernos, sobre ansiedade e sobre comparações digitais é necessário, mas inútil se não aprendermos a aplicar soluções concretas. O estoicismo, diferente de tantas filosofias abstratas, foi feito para a vida real. Não é apenas reflexão, é ação. E quando trazemos esses princípios para dentro dos relacionamentos, o resultado é surpreendente: mais equilíbrio, menos conflitos e vínculos que resistem ao tempo. O primeiro princípio é o controle das emoções. A maioria dos relacionamentos se desgasta não pela ausência de amor, mas pela falta de domínio emocional. Explosões de raiva, ciúmes descontrolados, respostas impulsivas em momentos de tensão. Tudo isso são chamas que, repetidas vezes, queimam a base de confiança entre duas pessoas. Os estoicos nos ensinam que não controlamos o que o outro faz, mas sempre controlamos como reagimos. Imagine a diferença entre um homem que, diante de uma provocação, explode e destrói a paz, e outro que, diante do mesmo cenário, respira fundo, reflete e responde com serenidade. O primeiro cria uma ferida, o segundo constrói respeito. O segundo princípio é o foco no que depende de nós. Quantas vezes gastamos energia tentando mudar o comportamento do parceiro? Queremos que ele seja mais atencioso, mais presente, mais rápido em responder mensagens, mais romântico. Esse esforço é inútil, porque o outro tem livre arbítrio. O que podemos mudar é nossa própria postura, comunicar com clareza, expressar necessidades de forma respeitosa e, acima de tudo, desenvolver paciência. Ao mudar o que depende de nós, inspiramos mudança no outro. Relações sólidas não nascem da imposição, mas do exemplo. Um exemplo prático: pense em um casal que briga constantemente porque ele chega tarde do trabalho e ela sente falta de atenção. O erro seria transformar cada chegada atrasada em uma acusação, criando um clima de hostilidade. A solução estoica seria focar no que depende de cada um. Ela pode comunicar seus sentimentos sem agressividade, mostrando que o tempo juntos é valioso. Ele, ao ouvir sem se defender, pode escolher dedicar alguns minutos de presença plena, mesmo cansado. Nesse simples ajuste, em vez de cultivar ressentimento, cultivam conexão. O problema não desaparece, mas o vínculo se fortalece porque foi tratado com disciplina emocional. O terceiro princípio é o respeito mútuo. Em uma era de relações superficiais, o respeito se torna um diferencial poderoso. Respeitar não é apenas não ofender, mas valorizar o outro em suas diferenças. Os estoicos viam a virtude como algo que transcende interesses pessoais. Quando levamos isso para o amor, significa enxergar o parceiro não como uma extensão do nosso ego, mas como um ser humano completo, com falhas, qualidades, sonhos e medos. Essa visão gera humildade. Em vez de cobrar perfeição, aprendemos a oferecer compreensão. E onde há respeito, há espaço para confiança e crescimento. O quarto princípio é a presença. Em um mundo dominado por distrações, estar realmente presente é um ato revolucionário. Não basta estar no mesmo ambiente, é preciso estar de corpo e alma. Guardar o celular durante uma conversa, olhar nos olhos, ouvir de verdade sem preparar a resposta. Esses gestos simples carregam um poder transformador. Os antigos viviam sem notificações, mas sabiam que a atenção plena era a essência de qualquer relação humana. Hoje, recuperar essa prática pode ser a diferença entre um relacionamento superficial e um inquebrável. E por fim, o quinto princípio é a paciência. Todo relacionamento passa por crises, desentendimentos e fases de dificuldade. O erro é acreditar que qualquer obstáculo é sinal de fracasso. O estoicismo nos lembra que a vida é feita de desafios, e a verdadeira virtude se revela na forma como lidamos com eles. Paciência não é passividade, é a força de suportar sem desistir, de esperar sem amargura, de trabalhar para melhorar sem perder a esperança. Quantos casais se separaram por falta de paciência,
quando talvez estivessem a um passo de superar a tempestade e encontrar um novo equilíbrio. Pergunte a si mesmo como seria seu relacionamento se, em vez de reagir impulsivamente, você aplicasse serenidade. Se, em vez de exigir mudança, você desse o exemplo. Se, em vez de buscar perfeição, cultivasse respeito. Se, em vez de viver distraído, oferecesse presença. Se, em vez de desistir diante das dificuldades, tivesse paciência. É nessa prática diária que os vínculos se tornam inquebráveis. Esses princípios não são complexos, mas exigem disciplina. E disciplina é exatamente o que falta em tempos de gratificação instantânea. Os estoicos já sabiam: não há grandeza sem esforço. Relacionamentos sólidos não se constroem em dias, mas em anos de pequenos gestos guiados pela virtude. E é sobre essa construção que vamos refletir agora, ao nos aproximarmos da conclusão: como transformar esses princípios em um caminho real para criar relacionamentos inquebráveis em 2025 e além. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas na verdade este é apenas o começo de algo muito maior. Quando falamos sobre relacionamentos, não estamos falando apenas de amor romântico. Estamos falando da forma como nos conectamos com o mundo, com nossos amigos, nossa família e, principalmente, conosco mesmos. Uma grande verdade é que em 2025, em meio a uma era de distrações constantes, de relacionamentos frágeis e de promessas rápidas, a chave para vínculos inquebráveis continua sendo a mesma que sustentou homens e mulheres há milhares de anos: sabedoria, disciplina e presença. O erro moderno é pensar que relacionamentos fortes surgem naturalmente, sem esforço, como se fossem presentes caídos do céu. A realidade é que eles são construídos dia após dia, gesto após gesto. Cada palavra dita em meio à raiva, cada escolha diante de uma tentação, cada momento de paciência ou impaciência molda o destino de um relacionamento. E, infelizmente, muitos só percebem isso quando já é tarde demais. É por isso que tantos vínculos hoje se desfazem rapidamente. Não porque faltou amor, mas porque faltou disciplina para nutrir esse amor. A solução está em aplicar aquilo que os antigos já sabiam. Os estoicos entendiam que a vida é instável, cheia de altos e baixos, e que a verdadeira virtude não está em evitar as tempestades, mas em aprender a atravessá-las com firmeza. Aplicado ao amor, isso significa compreender que os desafios são inevitáveis, mas que o que define a força de uma relação é a maneira como reagimos a eles. O ciúme pode ser enfrentado com autocontrole. A ansiedade pode ser dissolvida com presença. A comparação pode ser vencida com respeito mútuo. A distância pode ser superada com paciência. É nesse equilíbrio que se encontra a verdadeira liberdade. Um exemplo simples, mas poderoso: pense em um casal que viveu décadas juntos. Ao olhar de fora, muitos imaginam que esse relacionamento foi sempre perfeito. Mas a verdade é que houve brigas, crises, inseguranças e momentos de quase desistência. O que os manteve unidos não foi a ausência de problemas, mas a escolha constante de permanecer, de ajustar, de perdoar e de recomeçar. É exatamente essa escolha, repetida inúmeras vezes, que constrói algo inquebrável. Os estoicos diriam que a força de um homem não se mede quando tudo está calmo, mas sim quando a tempestade cai sobre ele. O mesmo vale para o amor. E aqui fica a reflexão: você quer construir algo que dure ou prefere viver de momentos passageiros? Quer vínculos que resistam ao tempo ou relações que se dissolvem na primeira dificuldade? A resposta está em você. Ninguém pode tomar essa decisão em seu lugar. Mas saiba, se você escolher trilhar o caminho da disciplina, do respeito e da presença, estará aplicando uma sabedoria milenar que já transformou vidas muito antes de você e que continuará transformando muito depois. Relacionamentos inquebráveis não são um mito. Eles são possíveis e você pode começar hoje. O segredo não está em procurar fora,
mas em cultivar dentro paciência, autocontrole, respeito, presença e amor verdadeiro. Quando esses valores se tornam parte de quem você é, não importa quantas distrações o mundo moderno coloque no seu caminho, porque o seu vínculo será sólido demais para ser abalado. E agora, se essa mensagem fez sentido para você, se tocou o seu coração ou abriu seus olhos para algo que precisava ouvir, eu te convido a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos resgatar essa sabedoria antiga e construir uma geração de relacionamentos fortes, sólidos e inquebráveis. Porque, no fim das contas, não são as tendências passageiras que definem o futuro do amor, mas sim os valores eternos que escolhemos viver todos os dias. Se você acredita que relacionamentos fortes são construídos com disciplina e respeito, comente a palavra foco aqui embaixo.